Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos estudar hoje, conforme nós tínhamos dito na quarta-feira à noite, sobre o livro de Miqueias, esse profeta, né? Nós encerramos na semana passada o- os 5 profetas menores que compunham o nosso currículo da Escola Bíblica Dominical, mas nós temos ainda este domingo, né? E ainda temos o outro domingo, e nós vamos estudar Miqueias nestes 2 domingos. E é um livro importante, é um profeta que, apesar de ser chamado profeta menor, por causa do tamanho da sua mensagem, mas é um profeta do mesmo valor e do mesmo naipe dos profetas chamados maiores. Então, nós vamos estudar esse livro, né? E Miqueias é um dos mais importantes profetas do Velho Testamento. Sua mensagem concisa, uma mensagem que é bem objetiva, era endereçada tanto a Judá quanto a Israel. Oséias profetizou as 10 tribos de Israel, enquanto Isaías profetizou a corte em Jerusalém. Mas Miqueias era um judeu de Moresete, uma cidade, uma vila, a sudeste da Palestina, perto de Gate, na fronteira com os filisteus, e ali cerca de 48, 50 quilômetros de Jerusalém. E ali ele viveu a sua infância e foi chamado pelo Senhor para ser um profeta. Miqueias era então esse profeta, e o alvo principal de sua pregação era o povo simples de Judá e de Israel. Então era um profeta que se, se dedicou a falar ao povo simples de Judá e de Israel. Era contemporâneo de Isaías e de Oséias. Viveu ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo que esses 2 outros profetas, Oséias e Isaías, profetizando durante os reinados dos reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias. Então esse profeta tem um ministério importante. E Jotão e Ezequias foram bons reis. Foram reis que fizeram um bom governo. Mas Acás foi um rei extremamente mau. E ele foi um rei que fez muita maldade no seu governo. E Miqueias profetizou nesse tempo, testemunhando ocularmente a apostasia do reino e sua posterior restauração. Então, o que Miqueias fez foi testemunhar a completa apostasia do reino de Judá e do reino de Israel. Ele viu como esses 2 reinos saíram
da linha espiritual, né? Da linha teológica, da linha doutrinária da, do judaísmo, né? Se prostituindo após deuses, né? Deuses dos outros países, né? Deuses pagãos. E então essa foi uma situação presenciada e testemunhada por Miqueias. A mensagem de Miqueias é uma mensagem interessante. Primeiro, a sua pregação, seu ministério pode ter durado entre 750 a.C. até 690 a.C., o que daria um ministério aí de cerca de 60 anos de pregação. Jotão, que foi um bom rei, não retirou os altos onde o povo praticava idolatria. Havia uma situação em Israel e em Judá que era uma situação estranha. Eles tinham uma prática da religião judaica, mas também tinham locais, regiões, especialmente nos altos dos montes, altares onde postes, ídolos, onde eles cultuavam e sacrificavam aos ídolos. Então havia um culto híbrido, um culto a Deus, Jeová, e um culto a outros ídolos e um culto especialmente a Baal, né? Então, Jotão foi um bom rei, mas ele não mandou retirar esses altos para que o povo não praticasse idolatria. Mas Acás, filho de Jotão, foi um mau rei e aliou-se à Assíria. Né? Durante o seu reinado, aconteceu o exílio das tribos do norte, entre 732 e 722 a.C. E Ezequias foi um bom rei, resistindo ao cerco de Jerusalém pelos assírios. Os assírios cercaram Jerusalém para tomar Jerusalém e Ezequias foi um rei que sustentou esse cerco. E sua resistência ao cerco assírio propiciou uma ação miraculosa de Deus. Um anjo do Senhor, enviado à noite ao acampamento dos militares assírios, ele matou 185.000 soldados do exército do rei assírio Senaqueribe, livrando assim Jerusalém de ser sufocada e dominada pelo rei assírio, né? Então, esse milagre, né, que Deus operou por meio de um anjo foi uma manifestação da sua misericórdia para com Judá. Mas havia, neste tempo, por causa da invasão de Judá e o cerco de Jerusalém, um sofrimento muito grande da população. A população de camponeses estava atormentada pelo exército inimigo, porque eles entravam nas pequenas vilas e saqueavam tudo ali. Havia miséria, havia uma exploração dos pobres, os ricos também participavam dessa exploração aos pobres, e havia uma opressão pelos governantes e pelos falsos profetas. Esta era uma situação dramática que chamou a atenção de Miqueias. Miqueias clamou
contra a injustiça. Miqueias clamou contra a injustiça. Essa injustiça social que estava presente ali, né, foi praticada que era praticada pelos ricos, governantes e, e contra os pobres. Ele traz uma mensagem de denúncia, denunciando o pecado, anunciando a destruição que viria. E é preciso notar que a mensagem do profeta, para o seu momento histórico, apresenta visões do futuro de Israel. Então, a profecia de Miqueias é uma profecia que mistura momentos de eh, eh, palavras contra situações presentes, mas ao mesmo tempo anuncia libertação futura. Ele mostra frequentemente a situação presente do povo de Israel, condenado por causa da sua idolatria, mas também apresenta textos, partes dos textos de Miqueias, demonstrando que há uma situação futura que é benigna, que é bondosa, que é boa, uma situação que Deus vai providenciar de libertação para o povo de Israel. Então, junto com a mensagem de destruição, uma mensagem de desolação, há uma mensagem de esperança e uma mensagem de vitória, não é, para o povo de Israel. É preciso notar então que essa mensagem, que esse texto do profeta apresenta entrelaçado com as mensagens de condenação, mensagens de exaltação do programa de Deus de livramento de Israel. Então ele apresenta essas visões do futuro. Isso é frequente na linguagem profética, porque muitas vezes o próprio profeta não tem discernimento de qual é o tempo do cumprimento da sua profecia. É muito frequente isso na mensagem profética. O profeta fala aquilo que o Espírito lhe diz, mas muitas vezes ele não tem a própria noção de quando é que aquele acontecimento se dará. Ele apenas replica, né, aquilo que o Espírito Santo lhe dá à sua mente. Qual é o tempo de cumprimento da profecia? Muitas vezes é desconhecido do profeta. Geralmente os textos do futuro, né, na profecia bíblica, se iniciam assim: nos últimos dias, ou então naquele dia, ou ainda uma outra expressão, naqueles dias, né? Então, quando nós encontramos isso nas profecias, nós podemos ter uma ideia de que isso é uma projeção para o futuro. Resumindo, os capítulos de Oséias, de Miqueias, né? Como é que nós vamos analisar esse profeta? Primeiro, nós vamos ver a mensagem de destruição para Samaria e Judá. Samaria era a capital do Reino do Norte, das 10 tribos que ficaram com Jeroboão. Seus governantes e sacerdotes eram os principais responsáveis pela corrupção nacional dominante. Então, olha que coisa estranha. Os próprios líderes eram corruptos e levavam o povo para a corrupção. Isso mostra a responsabilidade da liderança, né? O que uma liderança traz de benéfico, de benigno para os seus liderados, ou de mal, né? Ou de problemas para os seus liderados. E então os, os reis de Israel traziam, e até os reis de Judá, traziam uma vida complicada
do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral e até político. E nessa situação que nós estamos vendo Miqueias aqui, 200 anos antes, Israel, as 10 tribos do norte, com Jeroboão, apostataram do Senhor. Apostatar significa abandonar o Senhor Deus. E passaram a cultuar o quê? O bezerro de ouro, a Baal, e misturaram com ídolos e práticas idólatras dos cananeus. Então, a religião judaica do reino de Israel virou uma salada de religiões, uma salada que era absolutamente contrária a Deus, né? Misturando culto a Deus com culto a Baal, profanando o nome de Deus. Então, Deus não aceita ser cultuado com outros deuses. Deus aceita somente exclusividade, né? Então, Deus lhes enviara, Deus enviou a esse povo, tinha enviado a esse povo Elias, Eliseu, mas Amós também, para fazê-los abandonar os ídolos, mas foi em vão. Eles permaneceram na idolatria e estavam amadurecidos para o juízo de Deus, né? Então, 200 anos de idolatria, Deus foi extremamente paciente com esse povo. Mas agora chegou o momento em que a paciência de Deus chegou ao seu limite. Chegou ao seu limite. E ele agora não vai mais tolerar esse tipo de situação. E aí, é, no- essa situação está descrita no capítulo 1 de Miqueias, em que o juízo de Deus é manifestado, né? Vai haver juízo de Deus, descrito nesse capítulo 1, e Miqueias traça no capítulo até mesmo a rota que os invasores que vão servir de chicote de Deus para com Israel vão percorrer, e anuncia a escravização das mulheres levadas cativas pelos assírios, né? Então, Miqueias chegou a ver, inclusive, esse cumprimento dessa profecia dele. Imediatamente, ele viu o cumprimento imediato dessa profecia, pois em 732 a.C., o norte de Israel foi dominado completamente pelos assírios. E em 722, 10 anos depois, a própria capital foi destruída, né? Samaria foi destruída e o povo levado cativo. Então, esse capítulo 1 demonstra esta ação de Deus contra a idolatria. Será que a gente tem ídolos? Será que a gente tem associado o culto a Deus, o culto genuíno a Deus, com ídolos? Será que nós também temos ídolos? Analise o seu coração para ver se nós temos ídolos, né? Se você tem um ídolo. Às vezes nós temos elegido, né, ídolos na nossa própria vida, né? E aí muita coisa pode ocupar o lugar de ídolo na nossa vida. Cada pessoa sabe aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Quais as razões do juízo vindouro que é anunciado por Miqueias? Há razões para o juízo de Deus, a brutalidade e a corrupção dos governantes. Se essa moda pega, no Brasil nós estaríamos perdidos, né? Brutalidade e corrupção dos governantes. Era a razão principal do juízo de Deus contra Israel. Eh, os que
os governantes eram aqueles que maquinavam, não é? Os que imaginavam e maquinavam a iniquidade no seu leito, né? Enquanto estavam deitados lá, eles estavam maquinando o mal e praticavam o mal porque detinham o poder em suas mãos e apoderavam-se das terras dos pobres, né? Algo muito sério numa eh, sociedade agrícola. Eles roubavam as terras dos pobres, comprando por quase nada ou tomando simplesmente as terras dos pobres, e eles tomavam também as casas dos pobres, fazendo violência às pessoas, às famílias e à sua herança. Então, esses governantes maus vão ser julgados por Deus e Deus vai trazer juízo contra estes governantes. Deus anuncia, então, por meio do profeta Miqueias, Deus anuncia que vai trazer julgamento sobre eles. Eis que Deus diz assim: eis que projeto mal contra estes opressores. Os inimigos tomarão suas terras e propriedades. Deus mesmo anuncia por meio do profeta que ele vai providenciar um tipo de situação favorável ao domínio dos assírios em Israel, né? Então, os assírios, uma nação violenta e má, vai entrar em Israel, vai dominar Israel, vai fazer cativos ali, vai violentar pessoas, mulheres, e vai levar todas cativos para outros países. O povo se rebelou contra as palavras do profeta, dizendo que Deus não faria o que ele disse. Então, o povo não quis acreditar nas palavras do profeta, se rebelando contra aquilo que ele estava anunciando, né? Então, eles diziam que o Espírito do Senhor não poderia ficar irado, né? E eles preferiam ouvir os falsos profetas que existiam na, na corte dos reis, os falsos profetas que eram sustentados financeiramente pelos reis para serem vozes contra os profetas de Deus. E esses falsos profetas tinham dado uma profecia falsa, dizendo que Deus não faria aquilo que Miqueias tinha profetizado. Mas eles eram dominados pelo álcool e pelo dinheiro, né? Eles eram profetas comprados. No final desse capítulo 2, o profeta fala de uma restauração, quando Deus reunirá o restante de Israel, congregando dos povos, e ajuntará como pastor que coloca as ovelhas no aprisco, e elas serão guiadas pelo seu rei. O Senhor as apacentará e irá adiante deles. Então, esta situação aqui é uma situação futura, né? E é aquilo que nós dissemos. O profeta tem visões para o tempo presente e entremeada de aspectos que são futuros, né? Então, o texto mostra isto, que vai haver uma restauração final, né? Nós estamos presenciando hoje em Israel um retorno em massa dos judeus para o território de Israel. E isso já é um prenúncio da restauração que Deus vai fazer naquela nação. No capítulo 3, nós vamos encontrar, do capítulo 3 até o capítulo 5 completo, nós vamos encontrar
a profecia de Miqueias anunciando o castigo das lideranças. Os líderes vão ser castigados. E as características desses líderes bem expressa ali. Primeiro, quais as características desses líderes? Primeiro, eles aborrecem o bem e amam o mal. É uma liderança maligna, né? Aborrecem o bem, quer dizer, detestam o bem, não querem saber daquilo que é bom e amam o mal. Segundo, eles arrancam a pele e comem as carnes, destroçando o povo. Ou seja, eles são maus governantes que destroem o povo, né? Então nós temos governantes que são capazes de destruir o povo. Hoje nós temos no nosso país, uma situação semelhante, né? Em que os governantes são maus e eles estão de uma maneira coligados e a cúpula administrativa desse país é uma quadrilha que está consumindo os bens do país e consumindo também as, a- o sustento do próprio povo, né? Eles então arrancam a pele e comem as carnes, destroçando o povo como um açougueiro faz com as carnes dos animais mortos, né? Terceiro, característica desses líderes, eles chamarão ao Senhor, clamarão, né, ao Senhor Deus, e Deus não os ouvirá. Deus esconderá deles a sua face por causa da maldade das suas obras. Não vai adiantar eles clamarem a Deus, porque Deus não os ouvirá. E eles vão ser castigados, porque Deus certamente não vai ouvi-los. Deus não os ouvirá e eles serão castigados. E os profetas que são pagos e que vivem alcoolizados e que falam aquilo que os reis gostariam que eles falassem, eles fazem o povo errar e eles clamam paz quando não há paz, né? São os falsos profetas. Falam palavras para quem lhes mantém, né? As palavras são faladas, palavras boas para aqueles que os mantêm financeiramente. Eles são levados a pregar o mal a quem não lhes contribui. Aqueles que não contribuem com eles financeiramente, eles anunciam o mal para essas pessoas. São profetas que não têm um ministério abençoado por Deus. O juízo então virá com a escuridão da noite, diz o profeta, e o dia se enegrecerá. Os videntes, esses profetas, serão envergonhados e os adivinhadores serão confundidos. Então essa situação é uma situação que Miqueias está profetizando que vai acontecer com esses falsos profetas. Vai haver juízo também contra Jerusalém. A própria cidade receberá juízo, né? Então, por quê? Porque esta cidade, corrompida pelos seus líderes, ela é uma cidade que abominava o juízo, ela perverte o direito, promove destruição em Israel e em Jerusalém. E os juízes recebem suborno. É uma prática comum no Brasil hoje, não é?
os juízes receberem suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse, né? Então, pregadores que pregam de acordo com o interesse da plateia, o interesse dos ouvintes, juízes e sacerdotes que ensinam por interesse, comercialização do ministério, né, pastoral. Então, nós vemos aí pessoas se enriquecendo, especialmente os pregadores midiáticos, se enriquecendo com aquilo que deveria ser apenas um meio de a pregação do evangelho. Os sacerdotes ensinam por interesse e tomam atitudes soberbas. Sabem que Deus abomina essas situações e dizendo que não, eles dizem que o Senhor não está no meio de nós. Eles perguntam, né, será, o Senhor não está no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles diziam que, mesmo praticando aquelas obras abomináveis, eles diziam: o Senhor não está no nosso meio, então nenhum mal vai nos sobrevir. Mas eles não sabiam que Deus iria levá-los a juízo, né? Então Deus fala com eles por meio do profeta. O que Deus fala? Vocês, liderança, sacerdotes, são a causa da destruição de Israel. Jerusalém se transforma em escombros e a colina do templo será coberta de matos. Judá será levada cativa e lavrada como um campo. Olha que coisa terrível, a destruição. Até o lugar do templo, que era um lugar santificado, seria destruído e coberto de mato. E a própria Jerusalém seria completamente destruída, se tornaria um montão de ruínas. Por que Deus está fazendo isso? Por causa dos defeitos graves de governo, por causa da corrupção severa que está acontecendo no meio do povo. O Brasil não precisa esperar coisa diferente, não, certo? Nós não precisamos esperar coisa diferente, não. O juízo de Deus ainda virá sobre a nossa nação, a menos que haja um arrependimento intenso e até os evangélicos se tornarem arrependidos do seu modo de viver. Porque hoje os evangélicos não fazem a menor diferença no Brasil. O que nós vemos hoje no país é que o número de evangélicos não altera a condição moral do país. Pode aumentar o número de evangélicos, mas a condição moral do país não se altera, porque os evangélicos são insossos, os evangélicos não têm posição firme, eles andam de acordo com aquilo que eles creem, com aquilo que eles veem, de acordo com o que o mundo apresenta. Está havendo uma mundanização do evangelho, uma mundanização das igrejas. Estamos vivendo um tempo de completo abandono das leis de Deus. Completo abandono da lei de Deus. Então, nós não temos esperança, a não ser que haja um arrependimento genuíno da igreja do Senhor. Se nós temos 35% da população evangélica, era hora da gente fazer diferença no país, mas nós não estamos fazendo diferença. Isso é o que acontecia também no tempo de Miqueias, né? E ele denuncia isso, demonstrando que verdadeiramente a situação não tinha solução. E o que é que aconteceu? Destruição de Jerusalém e levados cativos para Babilônia, toda a nação de Judá. Assim como Israel foi levado para a Síria, Judá foi levado para a Babilônia. No capítulo 4, nós vamos ver uma visão do reino messiânico. É uma esperança. Olha só o texto que eu falei, né? Nos últimos dias. O que é últimos dias? Últimos dias é o tempo que nós estamos vivendo.
né? É o tempo que começou com a primeira vinda do Senhor Jesus e vai se encerrar com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, este período que nós estamos é os últimos dias. O que vai acontecer? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor. O que é o monte da casa do Senhor? É a nação de Israel. Este monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Israel vai se tornar a mais elevada das nações e se exaltará ou se exalçará, é a mesma coisa, sobre os outeiros, os países menores. E a ele, a Israel, concorrerão, está errado ali, concorrerão os povos. Então, nós vemos que esse monte da casa do Senhor, Jerusalém e o templo, será elevado como o mais alto dos montes. Isso ainda vai acontecer. Isso é futuro. O que vai acontecer aí? Primeiro, será estabelecido no cume dos montes. Será o mais elevado, né? Estará acima de todas as nações. E segundo, se elevará sobre os outeiros, os reinos menores que estarão submissos a ele, né? A Sião. Então, de Sião sairá toda a lei para todo o mundo. Os povos, terceiro, os povos afluirão para ele. As nações virão a Jerusalém para buscar o Deus de Jacó. Isso também vai acontecer, né? Isso também vai acontecer na próxima vinda do Senhor Jesus e no chamado reino messiânico. Todas as nações irão a Jerusalém para adorar. E quarto, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, nós sabemos que Jerusalém será o centro do governo mundial. Quinto, ele será juiz. Quem será juiz? O Messias será juiz e corregedor dos povos de longe, né, os povos de longe que converterão, olha só, armas em utensílios agrícolas, né? As armas serão convertidas em utensílios agrícolas. Isso será real, verdadeiro no reino milenar, né? Vai haver paz entre os povos, né? Olha ali, julgará entre muitos povos, arbitrará entre as nações, poderosas e longínquas, ele será o juiz. Converterão as suas espadas em relhas de arado. Quem veio de região agrícola sabe o que é relhas de arado. E as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isso é o reino messiânico, né? Quando Jesus vai estabelecer esta situação de paz. Ele será juiz, então, e corregedor dos povos. Sexto, ele fará a pacificação das nações, e as pessoas gozarão paz, estudarão a palavra do Senhor. Olha ali que coisa interessante. Mas assentar-se cada um debaixo da sua videira, vai haver um incremento da produção agrícola, e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Eles estarão estudando a palavra do Senhor também. Sétimo, vai haver restauração de todos. O reino do Senhor será restaurado e as dimensões iniciais. Quais são as dimensões iniciais do reino do Senhor, irmãos? É aquilo que Deus mostrou para Abraão, né? Quando Deus falou para Abraão, olha para lá, olha para o leste, para o oeste, para o norte e para o sul. Toda esta terra será dada à tua descendência. Isso vai ser real. Ou seja,
o reino de Israel será muito maior do que é hoje, né? E muito maior do que era no tempo de Davi e de Salomão, que foi o tempo que alcançou a maior extensão de terra, não é? Então, a partir desta profecia, nós vemos que serão restauradas as dimensões iniciais prometidas a Abraão e aos patriarcas. Que coisa maravilhosa! Nós, igreja, estaremos vivenciando isso com Jesus, não é? Porque ele estará glorificado e nós também estaremos com ele. Depois da glorificação, nunca mais a igreja se separará de Jesus. Onde Jesus estiver, nós também estaremos. A partir do versículo 9 desse texto, a visão volta para o presente. Aqui ele está olhando para o futuro, mas a partir do versículo 9, a visão volta para o presente. Olha lá. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro, de modo que se apoderaram de ti dores como a que está de parto. Então, a partir do versículo 9, a visão volta para o presente de Miqueias, né? Não para hoje, o presente de Miqueias. E ele volta a anunciar as agruras do futuro cativeiro babilônico para Judá e Jerusalém. Anuncia também a libertação que será realizada pelo próprio Deus no futuro. Tem a visão futura da reunião das nações contra Israel e como Deus vai operar por meio do seu povo e destruir os exércitos das nações. Então ele vai falar aqui, inclusive, daquilo que nós chamamos de Armagedon, né? Que o Apocalipse chama de Armagedon. A profecia sobre nós vamos ver a profecia sobre o Messias vindouro. No capítulo 5, versículo 2, nós encontramos essa profecia, né, sobre o Messias vindouro. A profecia de que os magos inquiriram, Herodes inquiriu os sábios lá de Jerusalém, os sacerdotes, né, os religiosos de Jerusalém, perguntando sobre o Messias, e eles anunciaram que o profeta dizia que era em Belém que nasceria. Eles estavam se referindo a esta profecia aí. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, uma cidadezinha pequena, de ti, de Belém, é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. Quem vai reinar em Israel e ainda não reinou? Jesus, né? E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então isso está falando do Messias, né? E está falando exatamente do Messias. Essa profecia sobre a cidade de Belém, onde Jesus viria a nascer na sua primeira vinda. E faz também uma profecia imediata sobre a segunda vinda. Miqueias descreve as glórias do reino messiânico, né? O rei Jesus é pastor maior que o pastor rei Davi, apacentará o seu povo. Apacentará o seu povo. Os israelitas estarão livres dos inimigos. A Síria representará outros países aí, né? Então, e o povo israelense reunirá e será forte, né? Ele será um reino fortalecido. Nós vemos isso aí no capítulo 5, né? Naquele dia aí é uma expressão futura. Naquele dia, diz o Senhor, exterminarei do meio de ti os teus cavalos
e destruirei os teus carros. Isso é uma profecia contra a Assíria. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas, e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus asserins e destruirei as tuas cidades. Então, isso tudo está sendo falado contra a própria Assíria. Essa profecia, então, foi cumprida já, né? Quando Deus, por meio do Egito e da Babilônia, destruiu a Assíria. E foi mostrada então a profecia sobre o Messias vindouro, aquele que viria como rei de Israel e purificado das práticas idólatras, o povo será abençoado no reino milenar pelo Senhor Jesus. Então, o que nós estamos vendo hoje neste tempo? Estamos vendo uma restauração de Israel. Desde 19 de maio de 1948, Israel é uma nação reconhecida mundialmente por todos os povos e pela ONU. E ela tem um território onde os judeus estão se reunindo. Mas aquele território ainda não é o território final de Israel. E Deus vai providenciar que aquela terra será restaurada, restabelecida ao domínio de Israel como nação, e Jesus vai ser o rei que ainda não foi sobre Israel, porque a própria nação de Israel sabe que ela espera o Messias, né? Não como ela espera o Messias, não como Salvador, mas como rei, rei para estabelecer domínio da terra. Mas eles vão receber Jesus como redentor também, porque estarão perdidos, né? No período tribulacional, eles estarão perdidos porque serão agredidos por uma coligação de nações. E isso vai fazer com que eles recorram a Deus. E Deus, então, por meio de Cristo, vai interferir na história de Israel. E vai estar ali estabelecendo a vitória sobre Israel. Por que a gente sabe que isso vai acontecer? Porque há profecias, inclusive uma profecia do anjo Miguel para Maria, né? Então, Maria está no sexto, está visitando Isabel, que está grávida de João Batista, né? E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Nazaré, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi enviado a quem? A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Jesus é herdeiro de Davi tanto por José como por Maria. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se, né? Muito, ficou perturbada, e pôs-se a pensar que saudação seria essa do anjo. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás
e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nasceu para ser rei, né? O trono de Davi, seu pai. O trono de Davi é o trono de Israel. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. A casa de Jacó é Israel. E o seu reino não terá fim, né? Então, esse anúncio do anjo Gabriel vai se cumprir plenamente, conforme também Miqueias anunciou, vai se cumprir plenamente no reino messiânico. Nós vamos encerrar por aqui e na semana que vem daremos continuidade a este livro de Miqueias. Vamos encerrar no domingo que vem essa profecia. Que Deus abençoe a todos. Se houver alguma pergunta, nós estamos à disposição. Ok. Então nós vamos encerrar aqui o culto dessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de termos cultuado o teu nome nesta manhã, de termos estudado também a tua palavra, reconhecendo a tua direção, a tua proteção sobre nós e reconhecendo a tua sabedoria e o conhecimento do Senhor de todas as coisas. O Senhor está acima do tempo e conhece tudo aquilo que acontece, aconteceu e vai acontecer. Nós te louvamos porque o Senhor tem planos eternos para o povo de Israel, assim como o Senhor tem para a tua igreja. E nós te louvamos, bendizendo o teu nome por todas estas bênçãos. Nós te agradecemos pela vida de Miqueias e pelas revelações que ele trouxe do Senhor para nós. Pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, para com a tua igreja, para com o país, para que possa haver recuperação desta situação que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a interceder diariamente por esta condição e a nos colocarmos como atalaias do Senhor e como pessoas que se colocam contra tudo aquilo que está ocorrendo de corrupção nesse país. Nós pedimos a tua bênção para o restante do dia e para o culto à noite. Obrigado por todas as pessoas que estão aqui nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.